Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Título 1. Da Advocacia. Capítulo 2. Dos direitos do advogado. Artigo 6º. Caput. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Esse artigo coloca em patamar de igualdade os advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Cada um destes profissionais tem um papel a desempenhar e todos prestam um munus público à sociedade e à democracia, e, por isso, encontram-se no mesmo nível hierárquico, devendo tratar-se com equidade e respeito. Artigo 6º. Parágrafo 1º. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 14.508, de 2022. Esse dispositivo evidencia que a obrigação de respeito e tratamento digno ao advogado se estende às autoridades, aos servidores públicos, aos serventuários da Justiça e aos membros do Ministério Público, os quais devem também garantir condições para o trabalho do causídico. Artigo 6º. Parágrafo 2º. Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir, incluído pela Lei nº 14.508, de 2022. O texto desse parágrafo é um reforço ao conceito de equidade e paridade de armas, onde os advogados do autor e réu devem estar no mesmo patamar de igualdade e respeito. No mesmo plano topográfico significa que os advogados das partes devem estar no mesmo plano horizontal, não podendo um deles ficar em superfície mais alta do que o outro. Já a posição equidistante quer dizer que os advogados das partes devem ficar em igual distância em relação ao magistrado que preside a audiência. Importante ressaltar que essa previsão é direcionada apenas aos advogados, uma vez que o representante do Ministério Público tem garantido assento ao lado direito do magistrado, nos termos do artigo 41, inciso 11, da Lei nº 8.625 de 1993. Artigo 7º. Caput. São direitos do advogado. Os direitos aqui relacionados, também denominados de prerrogativas profissionais, não são privilégios auferidos aos advogados, e sim, uma forma de evitar que sejam impostas certas situações que impeçam o livre exercício da advocacia, o que impediria também a defesa dos direitos do cidadão. Lembrando que esse rol é meramente exemplificativo, tendo em vista a possibilidade de sua ampliação por meio de edição de leis. Artigo 7º. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. A liberdade no exercício profissional é um dos fundamentos da advocacia. O advogado não pode ser impedido de exercer o seu ofício em qualquer juízo do território nacional. Porém, essa prerrogativa não é plena, uma vez que ele pode atuar ilimitadamente na região de abrangência do conselho seccional de sua inscrição, e, eventualmente, na área de abrangência de qualquer outro, desde que não ultrapasse 5 causas por ano.
Excedendo esse limite, deve ser providenciada sua inscrição suplementar, conforme previsão do artigo 10, parágrafo 2º deste Estatuto. Importante ressaltar que a obrigação de efetuar inscrição suplementar é exigível mesmo no caso de processos judiciais eletrônicos. Artigo 7º. Inciso 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Redação dada pela Lei nº 11.767, de 2008. Aqui é reafirmada a inviolabilidade do advogado, bem como de seu escritório e de seus instrumentos de trabalho e meios de comunicação que sejam determinantes para o efetivo exercício de seu ofício. Porém, a inviolabilidade do escritório é relativa, uma vez que, mediante ordem judicial, é possível a ação de busca e apreensão em escritório de advocacia para obtenção de provas que comprovem a conduta criminosa de clientes do advogado, na forma do parágrafo 6º desse artigo. Artigo 7º. Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Nesse inciso, o Estatuto da OAB regulamenta a disposição do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, que assegura ao preso, em todos os casos, a assistência de advogado. A incomunicabilidade do preso não se estende ao advogado, mesmo quando ainda não tenha procuração, e o eventual descumprimento dessa norma configura crime conforme previsão no artigo 7º-B desta lei. Artigo 7º. Inciso 4. Ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Garante a presença de um representante da Comissão de Prerrogativas da OAB para acompanhar o advogado em caso de sua prisão em flagrante, desde que motivada por um ato ligado ao exercício da advocacia, sob pena de nulidade do auto de prisão. Por outro lado, se o motivo da prisão não tiver ligação com a atuação advocatícia, a autoridade policial deve comunicar expressamente tal fato à seccional da OAB em que se encontra inscrito o advogado preso. Artigo 7º. Inciso 5. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar. Vide a DIN 1127-8. Esse direito só é garantido aos advogados em casos de prisão provisória. O cumprimento da pena resultante de condenações transitadas em julgado ocorre em presídios comuns. Na redação original desse inciso, ficava a cargo da OAB decidir se a Sala de Estado-Maior estava de acordo para receber o advogado preso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIM 1127-8, considerou esse preceito inconstitucional, reconhecendo que não cabe à OAB definir se o local onde foi preso o advogado é ou não compatível com a definição de Sala de Estado-Maior. Tal análise compete ao juiz ou tribunal que determinou a prisão. Artigo 7º. Inciso 6. Ingressar livremente.
O advogado não pode ser impedido de ingressar livremente em todos os locais onde se realiza a atividade da justiça, tais como sala de sessões de tribunais, salas de audiências, fóruns, secretarias e cartórios judiciais e extrajudiciais, bem como em delegacias, prisões e em qualquer repartição pública, onde deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Artigo 7º. Inciso 6. Alínea A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Cancelo é um pequeno gradil que separa o espaço reservado às autoridades, do recinto destinado às pessoas que assistem à audiência. Artigo 7º. Inciso 6. Alínea B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, o livre ingresso do advogado é garantido somente durante o horário de funcionamento regular. No caso das delegacias e prisões, esse direito é garantido mesmo após o final do expediente, ainda que não se encontre ali os delegados e diretores de presídios. Artigo 7º. Inciso 6. Alínea C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A circunstância de se encontrar no recinto da repartição judicial ou outro serviço público, no horário de expediente ou fora dele, basta para impor ao servidor público a obrigação de atender ao advogado. Artigo 7º. Inciso 6. Alínea D. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Nessa hipótese exige-se que o advogado apresente procuração com poderes especiais. Artigo 7º. Inciso 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Essa previsão reforça a atuação independente do advogado e a ausência de relação de hierarquia com autoridades públicas. Nenhuma autoridade pode determinar a posição em que o advogado deve permanecer em determinado recinto, bem como proibir sua saída do local. Artigo 7º. Inciso 8. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. O advogado pode dirigir-se diretamente ao magistrado nos seus ambientes de trabalho, sem horário marcado, respeitando o dever de urbanidade e a ordem de chegada e os trabalhos realizados pelo magistrado. Artigo 7º. Inciso 9. Declarado inconstitucional, vide a DIN 1127-8 e a DIN 1105-7. Artigo 7º. Inciso 9-A. Vetado. Artigo 7º. Inciso 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022.
A utilização da palavra pela ordem trata-se de uma intervenção pontual e sumária feita pelo advogado no curso do julgamento de um processo, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que impactam na decisão da causa, sendo desnecessário que o juiz lhe conceda a palavra, devendo o advogado simplesmente fazer a manifestação. Artigo 7º. Inciso 11. Reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Essa reclamação, que não deve ser confundida com a reclamação constitucional prevista nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal, é cabível quando o advogado constata um abuso, principalmente quando alguma lei, regulamento ou regimento não estiver sendo cumprido. Artigo 7º. Inciso 12. Falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Legislativo. Nenhuma norma regimental pode estabelecer a forma que o advogado deve observar ao dirigir a palavra enquanto no seu exercício profissional em qualquer órgão público ou judiciário. É facultado a ele fazê-lo como preferir, sentado ou em pé, não podendo ser obrigado a uma forma ou outra. Artigo 7º. Inciso 13. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo, ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Redação dada pela Lei nº 13.793, de 2019. O direito de exame em autos é prerrogativa de todos os advogados, mesmo sem procuração. As únicas restrições ocorrem quando estão em regime de segredo de justiça ou sigilo, previsto em lei. Quando em segredo de justiça, o acesso aos autos é limitado somente às partes e aos advogados constituídos. No caso do sigilo, tal acesso é restrito somente ao Ministério Público, ao juiz e servidores autorizados. Artigo 7º. Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital. Redação dada pela Lei nº 13.245, de 2016. O direito de exame vale tanto para autos de prisão em flagrante quanto para os inquéritos policiais. Nos procedimentos investigatórios, admite-se a decretação do sigilo no momento da coleta das provas ou das diligências, mas o resultado já documentado nos autos não é coberto pelo sigilo, conforme previsão da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 7º. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Vista dos autos é o ato de consultar um processo no próprio cartório ou repartição, dada a impossibilidade de sua retirada. Já na carga dos autos é permitido a uma parte ou seu representante legal retirar temporariamente os autos de um processo judicial para análise. Esses direitos pressupõem a representação profissional e é imprescindível para o seu exercício a apresentação da procuração. Artigo 7º. Inciso 16. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Autos findos são processos que foram arquivados definitivamente, não cabendo mais recursos. O advogado pode fazer carga destes, mesmo sem apresentar procuração.
Artigo 7º. Inciso 17. Ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Quando o advogado é ofendido no exercício da profissão, o presidente do Conselho Seccional da OAB promove uma sessão solene de desagravo público, rechaçando a atitude de quem ofendeu o advogado. A função do desagravo é reconhecer de maneira pública que as ofensas dirigidas ao advogado não são verdadeiras, recuperando-se com esse ato a honra do advogado ofendido. O desagravo independe da vontade do ofendido, podendo ser feito de ofício, isto porque a ofensa proferida afeta toda a advocacia e não apenas o advogado. Artigo 7º. Inciso 18. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Os símbolos privativos da profissão de advogado a que se refere esse inciso são as vestes talares e as insígnias, cujos modelos estão estabelecidos no provimento número 08 de 1964 do Conselho Federal da OAB. As vestes talares são as becas utilizadas em ocasiões solenes. As insígnias podem ser de ouro e esmalte ou de outro metal, com a forma de alfinete ou de botão para a lapela. Artigo 7º. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja, ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. A recusa em depor como testemunha em processos que tem atuado ou venha a atuar, e sobre fato referente a seus clientes, constitui, além de uma prerrogativa, uma obrigação ética, que somente pode ser dispensada se houver justa causa. Já a revelação de sigilo profissional configura infração disciplinar, punível com a sanção de censura, nos termos do artigo 36, inciso 1, deste Estatuto. Artigo 7º. Inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para ato judicial, após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Não se aplica essa regra quando a autoridade estiver presente no local e o retardamento se der em virtude de atrasos ou prolongamentos de audiências imediatamente anteriores. A efetiva ausência do magistrado no recinto é requisito essencial para o exercício do direito de retirar-se. Artigo 7º. Inciso 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, incluído pela Lei nº 13.245, de 2016. Aqui é afirmado o direito de defesa dos investigados na fase preliminar da investigação penal, prevendo ainda a nulidade absoluta do interrogatório ou depoimento, e de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, caso esse direito não seja garantido. Artigo 7º. Inciso 21. Alínea A. Apresentar razões e quesitos, incluído pela Lei nº 13.245, de 2016. A apresentação de razões consiste em argumentar e defender seu ponto de vista sobre algo que vá ser decidido pela autoridade policial ou sobre alguma diligência que precise ser tomada. Já a apresentação de quesitos refere-se à formulação de perguntas ao investigado, às testemunhas, aos informantes, ao ofendido, ao perito, etc. Artigo 7º. Inciso 21. Alínea B.
Vetado, incluído pela Lei nº 13.245, de 2016. Artigo 7º, parágrafo 1º. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Artigo 7º, parágrafo 1º, item 1. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Artigo 7º, parágrafo 1º, item 2. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Artigo 7º, parágrafo 1º, item 3. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Artigo 7º, parágrafo 2º. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Artigo 7º, parágrafo 2º-A. Vetado. Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Artigo 7º, parágrafo 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. A sustentação oral é um complemento da defesa e por meio dela o advogado apresenta, de forma verbal, alegações no julgamento de seus recursos ou contrarrazões aos recursos da parte adversária. Decisão monocrática é o julgamento proferido individualmente por um único juiz, no caso o relator do processo, que é membro de um colegiado com vários julgadores. Artigo 7º, parágrafo 2º-B, inciso 1. Recurso de apelação, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. A apelação é uma espécie de recurso que tem como finalidade a revisão de uma sentença definitiva ou terminativa, visando sua reforma ou invalidação. É definitiva a sentença quando resolve o mérito da causa, nos termos do artigo 487, do CPC. Terminativa é a sentença que põe fim à relação processual sem julgar o mérito, conforme o artigo 185, do CPC. Artigo 7º, parágrafo 2º-B, inciso 2. Recurso ordinário, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. O recurso ordinário tem por objeto o reexame de uma matéria já decidida nas instâncias ordinárias, por órgãos das instâncias extraordinárias. Instâncias ordinárias são compostas pelos juízes de direito e juízes federais em primeiro grau, e pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, em segundo grau. Já as instâncias extraordinárias são compostas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 7º, parágrafo 2º-B, inciso 3. Recurso especial, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. O recurso especial, também conhecido como RESP, é um instrumento processual que tem como objetivo analisar se as decisões judiciais realizadas dentro do processo estão em conformidade com a lei vigente e com a jurisprudência. A competência para julgar o recurso especial é do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 7º, parágrafo 2º-B, inciso 4. Recurso extraordinário, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Recurso extraordinário é um instrumento processual utilizado para levar ao Supremo Tribunal Federal a análise acerca de questões constitucionais.
Artigo 7º, parágrafo 2º-b, inciso 5. Embargos de divergência, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Embargo de divergência é um recurso previsto no Código de Processo Civil que tem por objetivo a uniformização da jurisprudência nos tribunais superiores, isto é, no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Se órgãos fracionários dos tribunais superiores interpretam determinada norma em sentido diverso, por meio dos embargos de divergência o impasse é levado a um órgão colegiado interno para que seja unificada a interpretação. Artigo 7º, parágrafo 2º-b, inciso 6. Ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. A ação rescisória é uma ação judicial autônoma cujo objetivo é rescindir uma decisão judicial que tenha transitado em julgado. Um mandado de segurança é um instrumento jurídico cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. A reclamação constitucional destina-se a preservar a competência da Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados das súmulas vinculantes. O habeas corpus é um remédio constitucional que tem como objetivo garantir e resguardar a autonomia de locomoção de um cidadão, quando esta encontra-se ameaçada ou sofreu violação. Competência originária é a competência para conhecer e julgar a causa pela primeira vez. Essa competência costuma ser dos juízos de primeiro grau, mas há casos de ações de competência originária dos tribunais, como a ação rescisória e o mandado de segurança. Artigo 7º, parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4 deste artigo. Essa disposição exige que a prisão seja em caso de flagrante delito de crime inafiançável, e ainda que a motivação esteja relacionada com o exercício da profissão, além da presença de um representante da OAB no momento da lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade da prisão. Caso o advogado seja preso por motivo que não esteja relacionado com o exercício da profissão, a prisão deve ser expressamente comunicada à seccional da OAB. Artigo 7º, parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar, em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com uso e controle assegurados à OAB. Vide a DIN 1127-8. Por meio da AD 1127-8, a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, questionou a constitucionalidade desse dispositivo, tendo o STF declarado a ação parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade da previsão que entrega à OAB o controle das salas especiais destinadas aos advogados. Essa decisão teve por fundamento a argumentação de que a administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui prerrogativa indelegável do Estado. Artigo 7º, parágrafo 5º. No caso de ofensa inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Também no caso de ser proferida ofensa ao advogado em razão do exercício de cargo ou função de órgão da OAB, deverá ser promovido o desagravo público, nos termos do inciso 17 do caput desse artigo.
Artigo 7º, parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes, incluído pela Lei nº 11.767, de 2008. Se presentes indícios da prática de crime por advogado, o juiz da causa poderá determinar a quebra da inviolabilidade do escritório do causídico expedindo mandado de busca e apreensão. Porém, fica vedada nos procedimentos investigatórios a utilização de mídias, documentos e objetos de outros clientes do advogado. O procedimento para o cumprimento de decisão que determinar a busca e apreensão de que trata este parágrafo é regulado pelo provimento 201 de 2020 do Conselho Federal da OAB. Artigo 7º, parágrafo 6º-A. A medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento e indício pelo órgão acusatório. Promulgação partes vetadas, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. O caráter de excepcionalidade da medida cautelar preceitua que esta deve ser utilizada apenas em casos extremos, quando a providência realmente for necessária e adequada à investigação ou instrução do processo. É exigido ainda que a decretação da medida tenha fundamento em indícios e não em meras presunções. Artigo 7º, parágrafo 6º-B. É vedada a determinação da medida cautelar prevista no parágrafo 6º-A deste artigo se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador sem confirmação por outros meios de prova. Promulgação partes vetadas, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. A colaboração premiada é meio de obtenção de provas e não uma prova ou indício, de forma que não pode fundamentar a decretação da medida cautelar, se não se confirmada por outros meios probatórios. Artigo 7º, parágrafo 6º-C. O representante da OAB referido no parágrafo 6º deste artigo tem o direito a ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de abuso de autoridade, e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos do escritório de advocacia. Promulgação partes vetadas, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. O representante da OAB tem atribuição não apenas de acompanhar a diligência de busca e apreensão. Deve ele adotar providências que acautelem as prerrogativas profissionais da advocacia, além de assegurar os direitos e garantias fundamentais do cidadão e a legalidade dos atos realizados na execução de mandados de busca e apreensão, envolvendo advogados. Artigo 7º, parágrafo 6º-D. No caso de inviabilidade técnica quanto à segregação da documentação, da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial de apreensão ou de retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB, nos termos dos parágrafos 6º-F e 6º-G deste artigo, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Segundo o artigo 158-A do Código de Processo Penal,
Cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. No caso de ser apreendido todo o material encontrado, não sendo possível a separação de documentos, mídias ou objetos que não são alvo da investigação, a cadeia de custódia deve ser feita mantendo sigilo sobre o conteúdo desse material. Artigo 7º, parágrafo 6º é: na hipótese de inobservância do parágrafo 6º deste artigo pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante da OAB fará o relatório do fato ocorrido, com a inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária e o encaminhará à OAB para a elaboração de notícia-crime, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Uma vez que não seja assegurado o sigilo dos documentos, mídias e objetos apreendidos que não são objeto da investigação, o agente público poderá ser responsabilizado criminalmente, mediante queixa-crime baseada em relatório do representante da OAB. Artigo 7º, parágrafo 6º-F. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes a advogado, apreendidos ou interceptados em todos os atos, para assegurar o cumprimento do disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Promulgação partes vetadas, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. É garantido ao representante da OAB e ao advogado investigado o direito de acompanhar a análise do material apreendido em seu local de trabalho. Artigo 7º, parágrafo 6º-G. A autoridade responsável informará com antecedência mínima de 24 horas, a seccional da OAB a data, o horário e o local em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos, pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6º-C deste artigo. Promulgação partes vetadas, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Para a garantia do direito de acompanhamento, é obrigatória a prévia notificação da seccional da OAB para a realização da análise do material apreendido. Artigo 7º, parágrafo 6º-H. Em casos de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior a 24 horas, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos, pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6º-C deste artigo. Promulgação partes vetadas, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. A decretação da urgência visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo. Artigo 7º, parágrafo 6º-I. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância disso importará em processo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação do disposto no inciso 3 do caput do artigo 35 desta lei, sem prejuízo das penas previstas no artigo 154 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. O acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de provas, no qual o poder estatal compromete-se a conceder benefícios ao acusado sob condição de cooperar com a persecução penal, em especial, na colheita de provas contra os outros acusados.
A vedação trazida nesse parágrafo tem justificativa no dever de sigilo profissional imposto ao advogado, e a inobservância disso importará em processo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação da pena de exclusão, além de responder pelo crime de revelação de sigilo profissional. Artigo 7º, parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade, incluído pela Lei nº 11.767, de 2008. A vedação à utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado não se aplica a eventuais clientes que também estejam sendo investigados pelo mesmo delito. Artigo 7º, parágrafo 8º. Vetado, incluído pela Lei nº 11.767, de 2008. Artigo 7º, parágrafo 9º. Vetado, incluído pela Lei nº 11.767, de 2008. Artigo 7º, parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14, incluído pela Lei nº 13.245, de 2016. Os atos processuais, como todo procedimento que envolva a atuação do poder estatal, devem ser, em regra, dotados de publicidade, salvo quando o interesse público ou a necessidade de preservação da intimidade das partes assim determinar, hipótese em que se justifica a excepcionalíssima imposição de sigilo aos autos. Artigo 7º, parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, incluído pela Lei nº 13.245, de 2016. O inciso 14 desse artigo garante ao advogado o direito de examinar, mesmo sem procuração, autos de prisão em flagrante e de investigações de qualquer natureza. Porém, esse direito pode sofrer limitação quando se tratar de investigação ainda não documentada nos autos, em conformidade com a previsão da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 7º, parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente, incluído pela Lei nº 13.245, de 2016. O direito do advogado de acesso aos processos não pode ser dificultado. A denegação do exame implica responsabilidade criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável. Artigo 7º, parágrafo 13. O disposto nos incisos 13 e 14 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos parágrafos 10 e 11 deste artigo, incluído pela Lei nº 13.793, de 2019. Nos processos eletrônicos, os documentos devem ficar disponíveis para acesso por meio de uma rede externa, de forma a permitir que os advogados acessem automaticamente todas as peças armazenadas em meio digital.
Somente não estarão disponíveis aqueles documentos que estiverem com sigilo decretado e aqueles resultantes de diligências ainda em andamento e ainda não documentados nos autos. Artigo 7º, parágrafo 14. Cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a disposição trazida neste parágrafo diz respeito a questões jurídicas e não fáticas, de forma que a competência privativa do Conselho Federal da OAB refere-se à análise sobre a legalidade ou ilegalidade do exercício da advocacia, não estando sob sua competência a verificação se houve ou não a efetiva prestação do serviço jurídico. Artigo 7º, parágrafo 15. Cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado, resguardado o sigilo nos termos do capítulo 6 desta lei, e observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. A competência do Conselho Federal da OAB acerca dos honorários advocatícios não é privativa, de modo que a questão pode ser levada ao Poder Judiciário. Artigo 7º, parágrafo 16. É nulo, em qualquer esfera de responsabilização, o ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal da OAB prevista no parágrafo 14 deste artigo, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Nos termos do inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal, a questão sobre a efetiva prestação do serviço advocatício e seus honorários pode ser levada para apreciação pelo Poder Judiciário, porém, é necessário que se tenha, primeiro, a manifestação do Conselho Federal da OAB sobre a matéria, sob pena de nulidade da decisão judicial. Artigo 7º-A. Caput. São direitos da advogada, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. Esse artigo elenca garantias profissionais que se destinam especificamente à mulher advogada. Artigo 7º-A. Inciso 1. Gestante, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. Gestante é a mulher que se encontra no período de gestação, no qual ocorre o crescimento e desenvolvimento do feto no interior do seu útero. Esse período é contado a partir do primeiro dia do último ciclo menstrual e vai até o nascimento do bebê. Artigo 7º-A. Inciso 1. Alínea A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raios-x, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. Essa prerrogativa busca preservar a saúde das advogadas gestantes e o desenvolvimento do nascituro, que poderiam ser postos em risco em razão de potencial emissão de radiação por detectores de metal e aparelhos de raios-x. Artigo 7º. Inciso 1. Alínea B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. Em razão de uma provável mobilidade reduzida, busca-se aqui não expor a advogada gestante ao esforço de realizar longas caminhadas, o que poderia vir a prejudicar a gestação. Artigo 7º-A. Inciso 2.
Lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. As repartições públicas onde atuem advogadas nas condições de lactantes, adotantes ou que derem à luz, devem permitir o acesso a creches ou ao local adequado com condições mínimas para cuidar da criança, tomando providências nesse sentido. Artigo 7º-A. Inciso 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. Esse dispositivo garante preferência na ordem das sustentações orais no dia em que a audiência está marcada. Não garante, porém, preferência de data de realização das audiências. Artigo 7º-A. Inciso 4. Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. Nos termos do artigo 313, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, a suspensão dos prazos processuais perdura pelo prazo de 30 dias contados a partir da data do parto ou da concessão da adoção. Artigo 7º-A. Parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou período de amamentação, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. Cessadas as condições de gestante ou lactante, cessam também os direitos garantidos neste artigo. Artigo 7º-A. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. O inciso 2 que trata do direito à creche e o inciso 3 que trata da preferência na ordem das sustentações orais, são aplicáveis à advogada que fez adoção e à que deu à luz, pelo prazo da licença maternidade prevista no artigo 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, qual seja, 120 dias. Artigo 7º-A. Parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 13.363, de 2016. Nos termos do artigo 313, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei, incluído pela Lei nº 13.869 de 2019, pena detenção de 2 a 4 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Esse artigo tipifica como crime a violação aos direitos do advogado concernentes à inviolabilidade do seu escritório, a comunicação com os seus clientes, a presença de representante da OAB quando preso em flagrante,
e de não ser recolhido preso antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. A pena desse crime foi majorada por meio da Lei nº 14.365, de 2022, passando de uma detenção de 3 meses a 1 ano e multa, para uma detenção de 2 a 4 anos e multa. Esse foi o estudo do capítulo 2, dos direitos do advogado. Do título 1. Da advocacia. Da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Esta é a Biblioteca Positiva. Inscreva-se, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e faça seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Nos encontramos nos próximos capítulos de lei. Um abraço e bons estudos.